versículo 1 em diante, os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. O tema da nossa lição, a verdadeira e a falsa doutrina. Esse bloco de Mateus, meus irmãos, nos mostra Jesus fazendo a obra do Pai, mas especificamente aqui, Mateus capítulo 16, Mateus vai nos mostrar, Mateus está nos mostrando sobre o reino de Deus, esse é o tema de Mateus, o reino de Deus, mas Mateus vai nos mostrar aqui a verdadeira doutrina e a falsa doutrina, e como nós devemos estar atentos, a verdadeira e a falsa doutrina. Mateus capítulo 16, vamos, meus irmãos, por partes então, mas lembrando que esse é o tema geral do capítulo, a verdadeira e a falsa doutrina. Mateus 16, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4, primeiramente. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, e aqui nós vemos uma união deles, eles se unem agora contra Cristo para tentá-lo, para achar algum erro em Jesus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu, um sinal vindo do céu. Então vê que a intenção dos fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus eram o grupo religioso mais rígido daquela época, e os saduceus, eles eram os sacerdotes, eram ligados ao sacerdócio. O sumo sacerdote sempre era saduceu. Havia diferença de entendimento doutrinário entre eles, Por exemplo, os fariseus acreditavam nos anjos e na ressurreição, os saduceus já não acreditavam nem em anjos nem na ressurreição, mas o fato aqui é que adversários teológicos se unem contra Cristo para tentá-lo. É isso que nós vemos ali no verso de número 1. Qual era o objetivo deles? Achar algum erro em Jesus, algum erro doutrinário, algum erro teológico. Eles queriam achar algum erro para colocar Jesus contra a palavra de Deus. E se eles conseguissem isso, colocar Jesus contra a palavra, então eles, vamos por dizer assim, desmascarariam Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa regra de fé e prática é as Escrituras. Se bem que Jesus já havia mostrado, como nós vimos na semana passada, que os fariseus e os saduceus, eles não observavam as Escrituras. Observavam primeiramente as suas tradições. E pelas suas tradições, eles anulavam o valor das Escrituras. Mas aqui eles pedem a Jesus que lhes mostre um sinal vindo do céu, Eles pedem que mostre um sinal vindo do céu. Deixa eu ver se está funcionando aqui meu negocinho aqui. Parece que está meio... Pode passar para mim o slide, Levi, fazendo um favor? Pode passar já o outro. Então eles pedem a Jesus aí um sinal vindo do céu. Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então eles pedem um sinal vindo do céu. Qual era o sinal que eles queriam? Eles queriam um sinal que pudesse provar que Jesus era de fato o Messias, que Jesus de fato era o rei, esperado. Mas Jesus responde a eles, sendo eles autoridades religiosas, Jesus lhes responde: olha, vocês sabem discernir o aspecto do céu, Vocês sabem dizer se haverá bom tempo ou se haverá chuva. Mas vocês não conseguem discernir os principais sinais espirituais. Os sinais que o Antigo Testamento dizia a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Salvador.
Por isso Jesus diz ali no final do verso 3, né? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos, né? Ou seja, vocês conseguem discernir o aspecto do céu, dizendo se vai haver chuva, ou se vai fazer bom tempo, ou se vai fazer tempestade, mas vocês não conseguem discernir os sinais dados pela Escritura a respeito da vinda do Messias. Por que Jesus diz isso a eles, meus irmãos? Porque os sinais já estavam sendo dados. Os sinais que mostram, que mostravam, né, que provavam que Jesus era o Messias, esses sinais já estavam sendo dados. Cegos estavam passando a ver, mortos estavam sendo ressuscitados, leprosos estavam sendo purificados, pessoas possessas estavam sendo libertas. Então, os sinais já estavam sendo dados, né? O evangelho estava sendo pregado aos pobres, os sinais já estavam sendo dados, mas o fato é que eles não estavam querendo reconhecer os sinais. Ou, pior ainda, na verdade eles reconheciam os sinais, mas eles não queriam aceitar que esses sinais estavam vindo de Jesus, de alguém que não era da elite, de alguém que nasceu em Belém, em uma manjedoura, filho de Maria e de um carpinteiro. Eles não estavam querendo aceitar que esses sinais estavam vindo de uma pessoa como Jesus Cristo. Os sinais já estavam sendo dados. Veja ali o capítulo de número 15, por exemplo, a partir do verso 29. Mateus capítulo 15, a partir do verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subiu ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, não poucas pessoas. Muitas multidões. Trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, e coxos andavam e cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Eles queriam um sinal, mas os sinais já estavam sendo dados. Por isso que Jesus disse, olha, vocês sabem discernir o aspecto do céu, se haverá bom tempo ou se haverá tempestade. Vocês conseguem discernir os sinais do Antigo Testamento, os sinais que deram os profetas, né, dizendo de como se identificaria o Messias? Veja a resposta ainda no verso de número 4. Aí Jesus dá uma resposta, na continuação da sua resposta, Jesus dá uma palavra dura a eles. Jesus diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus os chama de uma geração má, né? Cheia de pecado e adúltera, porque eles buscavam servir a si mesmos e não a Deus. Essa era a causa do adultério. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja comigo, meus irmãos, Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. A partir do verso 38, Jesus já teve um embate assim, mas com os fariseus e com os escribas. Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão.
qual é o sinal, meus irmãos, de Jonas? O sinal de Jonas é a morte e a ressurreição de Jesus após 3 dias. Esse sinal é o sinal que seria dado àquela geração má e adúltera. E mesmo com este grande sinal, eles não se converteram, eles não se arrependeram dos seus pecados. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer um destaque. O destaque é que muitas pessoas, elas querem ser movidas por sinais, né? Muitas pessoas, elas buscam, né, igrejas, elas querem ver sinais. Elas querem ver sinais para que elas possam crer. Mas a Bíblia deixa claro, nos relatos dos evangelhos, que sinais não são suficientes para que as pessoas creiam. Porque quantos sinais Jesus fez? Aos olhos daquele povo, daquela geração. E mesmo assim eles não se converteram, porque era uma geração má e adúltera. Quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. O homem, por si mesmo, a Bíblia mostra que ele está num estado de queda. Ele está morto. Morto em seus delitos e em seus pecados. E um morto não pode responder à fé, a menos que Deus lhe dê o fôlego de vida. A menos que o Espírito Santo haja trazendo vida ao ser humano, ele não pode responder a Cristo. E meus irmãos, uma coisa que a Bíblia mostra é que Deus, primeiramente eu tenho que dizer isso, Deus em nossos dias, Ele faz milagres. Amém, queridos? Deus faz milagres, porque o poder de Deus não diminuiu. A mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa abençoar. Não há variação de glória em Deus, não há variação de poder em Deus. Deus, Ele faz milagres. Milagres em resposta às nossas orações. Mas os sinais messiânicos, eles já foram dados. E lendo as Escrituras, nós devemos crer que Jesus, Ele é o Cristo. É um erro alguém ficar pedindo sinais. Senhor, mostra o teu poder para que eu creia. Mostre o teu poder para que eu creia em Jesus. Mostre o teu poder para que eu creia em Ti. Meus irmãos, o poder de Deus já foi mostrado. Basta olhar para a criação. Como todas as coisas vieram a existir a partir de um Big Bang, queridos, isso não é possível. É uma questão de lógica. Deus criou todas as coisas com beleza, com inteligência e com diversidade. A criação mostra a glória de Deus. Sabemos que nós pecamos. E Deus mostrou os sinais da salvação ao enviar Jesus Cristo, seu Filho. E o grande sinal da salvação está na morte e na ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Então aquele povo, apesar de tudo, eles não criam. E nós, meus irmãos, apesar de tudo, não vamos crer? Vamos continuar incrédulos? Vamos continuar endurecidos diante da palavra de Deus? Seremos também chamados por Jesus de uma geração má e adúltera? Não, meus irmãos, vamos crer em Jesus como Cristo, como o único e suficiente Salvador. Alguém quer falar alguma coisa? André, você pode falar no microfone, por favor? Pedir para a Natália passar para você. Na hora que o pastor estava dizendo, né, da relação ao sinal, né, que o povo querem, né, mas muitas pessoas querem sinais. E a gente vê que o Moisés ali, né, quando ele foi enviado para resgatar o povo, né, do Egito, estava sendo escravizado durante 430 anos, a gente vê lá que Moisés mostrou o sinal, né, e os pagãos também mostrou o sinal, né. Mas ou seja,
Tem pessoas que, eu já vi pessoas dizendo assim, não, tem certas igrejas que não pregam o evangelho e lá existe sinal. Mas que tipo de sinal que é isso? Né? Então, o demônio, ele também tem os seus poderes para enganar, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. A igreja que não é centrada na palavra de Deus, ela só tem o engano, né? Tudo que não provém da Escritura é engano. Sim. Exatamente. Vamos. Esse presbítero Ismael disse aqui que os sinais de algumas igrejas são os cifrões, né? Irmãos, vamos abrir a palavra em aí Mateus 16, agora a partir do verso 5. Vamos ver aqui Jesus falando a respeito do fermento, né? O fermento na Bíblia, ele tem algumas representações. Especialmente no Antigo Testamento, o fermento ele representa o pecado, né? O fermento ele representa o pecado. Por quê? Nós temos uma doutrina que é a doutrina da depravação total, que quando nós falamos dessa doutrina, né, uma doutrina calvinista, uma doutrina reformada, a doutrina da depravação total, ela não quer dizer que o ser humano ele é totalmente depravado, não é isso. Mas a doutrina da depravação total, ela quer dizer que o pecado ele atingiu toda a humanidade, toda a criação, né? Tudo foi atingido pelo pecado. Então não há nada que não tenha sido atingido pelo pecado. Por isso que é total, né? E é por isso que Deus vai restaurar depois no final todas as coisas. E o fermento, quando ele é lançado na massa, ele faz o quê? Ele leveda a massa inteira. Então, no Antigo Testamento, né, especialmente, o fermento ele é usado para representar o pecado, né, que atingiu toda a obra de Deus, né? Trouxe consequências terríveis para toda a obra de Deus. Mas o fermento também é usado por Jesus para representar o reino dos céus. O reino dos céus. Né? Quando Jesus fala, né, uma mulher pegou medidas de fermento, né, e jogou sobre a massa e ficou tudo levedado. E aqui o fermento ele vai ter também uma conotação negativa, né, nesse texto que nós estaremos lendo, que é a falsa doutrina. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Então, a falsa doutrina, ela é como um fermento. Ela é algo que penetra, né, que se espalha e que traz consequências ruins. Ela dissemina a inverdade, né? Vamos ver aqui. É difícil uma vez que você joga o fermento na massa, você consegue tirar? Então é só isso, só a graça de Deus, é só um milagre do Senhor. Então veja ali o verso de número 5. Pedi para passar o slide. Obrigado, Levi. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque os fariseus e os saduceus, nós vimos ali no verso de número 1, foram aqueles que se levantaram contra Jesus, tentando, né, pedindo que ele mostrasse algum sinal do céu. E Jesus disse, olha, acautelai-vos, né, fiquem espertos, fiquem ligados do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não faleis a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, meus irmãos, quando nós falamos, né, sobre a verdadeira e a falsa doutrina, como é que você discerne o falso? É através do verdadeiro. Então, um dos nossos professores no seminário disse o seguinte, você não precisa conhecer
Ele dizia que nós não precisávamos conhecer todas as falsas doutrinas, todas as heresias. Por quê? Porque isso é impossível. Até porque heresias surgem todos os dias. Às vezes os irmãos vêm falar comigo, né? Pastor, você já está sabendo tal coisa? Você viu tal negócio? Eu falo, irmão, não vi ainda. Porque é muita coisa, meus irmãos. Né? As pessoas, elas têm muita imaginação. Os falsos mestres. E os falsos mestres não têm só muita imaginação. Eles vivem segundo as sugestões de Satanás. Então eles são muito criativos em suas heresias. São muito criativos. Então não dá para conhecer todas as falsas doutrinas. O que nós precisamos conhecer é a palavra. Porque se você conhece a verdade, você não vai aceitar o erro. Por exemplo, se você um tênis, né? Vou usar aqui um exemplo de um tênis, mas poderia ser uma camiseta, poderia ser qualquer coisa. Se você conhece uma coisa original, você pega o falso na mão, você discerne, não discerne? Bom, isso aqui é falso, porque eu conheço aqui, eu tenho o original, eu sei como funciona, como é o original, a qualidade do original. Então, se você conhece a palavra, quando o erro se apresenta, você consegue também discernir o erro. Qual é o grande problema dos crentes hoje em dia? É que eles não conhecem a palavra de Deus. Não leem a palavra de Deus. Não procuram se aprofundar no conhecimento das Escrituras. E aí são levados por ventos de doutrina. São facilmente enganados. Meus irmãos, precisamos conhecer a palavra. Amém, queridos? Precisamos amar a palavra. Precisamos ser o povo do livro. Povo que se dedica às Escrituras. Porque quem não conhece a verdade será enganado pelo erro. E é isso que Jesus Cristo disse, né? Acautelai-vos, né, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus, eles tinham coisas boas a ensinar. Sim, eles tinham coisas boas. Se você olhar para Mateus 23, depois você vai ver Jesus dizendo que eles tinham coisas boas a ensinar. Mas eles também ensinavam, junto com a verdade, mentiras. Eles ensinavam, junto com a verdade, as suas tradições, que levavam o povo para longe da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para alguma igreja, né, alguma igreja falsa, as igrejas falsas, elas também têm coisas boas. Elas também ensinam, vamos dizer assim, parte da verdade. Mas as heresias, os falsos ensinos, levam o povo para longe da verdade. É por isso que na Bíblia, falsos mestres, falsos profetas são chamados de cães. E o livro de Apocalipse diz que fora ficam os cães. Então temos que nos acautelar. E às vezes a gente simpatiza, né? Às vezes a gente simpatiza. Ó, tá vendo lá aquele povo, né? Ó, que coisa boa que eles fizeram. É lógico, meus irmãos. A gente vai olhar para eles, vai ver algumas coisas boas. Mas eles continuam sendo falsos profetas. Eles continuam levando o povo para longe da verdade das Escrituras. E a Bíblia diz que o diabo ele se apresenta como? Como um anjo de luz, né? Ele vai trazer uma certa ele vai jogar alguma coisa para você se simpatizar com ele, alguma coisa para atrair. Mas, na verdade, ele está te atraindo para um lugar de condenação. R$20 a vassoura ungida. Né? Gisele está falando de uma pessoa, né, que vende uma vassoura ungida. É lógico, meus irmãos, o que esse indivíduo... A igreja estava cheia, né? O que eu imagino que esse indivíduo fez? Primeiro ele pregou a palavra e no final ele introduziu ali a vassoura ungida, né? Certamente para você varrer da sua casa todo o mal, né? É assim que as coisas são feitas. Então,
Ah, mas e a pregação dele parece que foi tão boa. Mas no final você comprou a vassoura ungida, caiu na superstição. Você está depositando a sua fé, ele leva as pessoas a depositar a fé não no Deus vivo, mas em algo, né? Naquela vassoura. Presbítero Ismael. Ismael está dizendo aqui, né, que quem não conhece a verdade costuma dizer dizer a frase, né, todo lugar que fala de Deus é bom, né? Todo lugar que fala de Deus é bom. É isso aí. Arapuca armada, né? Ok, meus irmãos, alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos então agora, queridos, para a continuação ali, a partir do verso de número 13. E aqui nós vamos ver a verdadeira doutrina. Pedi para o Levi passar o slide. Esse texto é um dos textos mais difíceis, né, da Escritura, por causa, não do texto em si, mas porque a Igreja Católica usa esse texto para dizer que Pedro foi o primeiro Papa e para dizer que os papas se sucedem, né, a partir de Pedro. Então vamos lá. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Quando Jesus fala de filho do homem, Jesus faz uma referência a si mesmo e os discípulos entendiam que Jesus estava fazendo referência a si mesmo, né? Então, quando Jesus diz, né, quem diz o povo ser o filho do homem, né? Quem o povo diz que eu sou? Uns diziam João Batista, né? Herodes mesmo dizia, ele é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, está operando milagres. Outros dizem, não, ele é Elias ou Jeremias, né? Jeremias que vem para trazer a restauração do templo, ou algum dos profetas. Jesus então perguntou aos seus discípulos, né, no verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem eu sou para vocês? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro aqui, ele responde pelos 12, né? Esse é o entendimento dos comentaristas. E Pedro quem dá a resposta, mas esse era o entendimento também dos demais discípulos. E Pedro diz, tu és o Cristo. Essa é a primeira coisa que Pedro diz, né? A primeira parte da resposta de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro diz que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele era o Cristo, mas Pedro também reconhece a divindade de Jesus. Pedro diz, o Senhor não é apenas um homem, não é apenas, é mais do que João Batista, mais do que Elias, mais do que Jeremias, tu és o verdadeiro Filho de Deus. Esse é você, né? Pedro respondeu para Jesus. Verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos... Então Jesus mostra a Pedro, né? Pedro, olha, você tem esse entendimento, mas esse entendimento seu vem de revelação. O homem por si mesmo não pode chegar a essa conclusão. E expressar isso, né, com fé, como Pedro expressou. Esse entendimento, ele é um entendimento que vem de revelação. Para que a pessoa veja Jesus, meus irmãos, para que a pessoa veja Jesus como Cristo, para que a pessoa veja Jesus como verdadeiro Deus, que deixou a sua glória,
para morrer pelos nossos pecados, isso só por uma revelação dos céus, só por obra do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você crê nisso, o mesmo que aconteceu com Pedro é o que acontece com você, é o que acontece comigo. Nós cremos nisso porque Deus nos revelou. Não é porque somos mais inteligentes, não é porque somos mais capazes, não é porque temos uma percepção maior do que as outras pessoas, não. Nós somos todos iguais, mas Deus nos revelou. E porque Deus nos revelou e não revelou, porque Deus revelou para Pedro, mas não revelou para os fariseus, nem para os saduceus. Porque Deus revelou para nós, mas não revelou para outras pessoas. Isso, meus irmãos, é um critério divino. Mas o fato é, Deus nos revelou. Amém, queridos? E o propósito de revelação de Deus é eterno. O apóstolo Paulo fala da salvação como antes da fundação do mundo, né? Procatabulis cosmo, antes da criação do cosmos, antes que qualquer coisa viesse à existência, Deus já nos amou e Ele já propôs em si mesmo, no seu santo beneplácito, em nos revelar isso, que Jesus é o Cristo. E quando nós cremos em Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, quando nós cremos em Jesus como dizem as Escrituras, nós recebemos também de Deus o presente da salvação. Amém, queridos? É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Você é bem-aventurado, Pedro. Você é feliz, Pedro. Você é feliz, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você recebeu essa revelação. E, meus irmãos, todos nós que recebemos essa revelação, também podemos nos considerar felizes. Pastor, há uma diferença aí que foi falado. O que pensa o mundo e o que nós pensamos. O que os discípulos falaram? Jesus perguntou para eles, e vocês? Então há diferença, e o mundo lá fora pensa de um modo. Muito Os bem. filhos de Deus pensam diferente. Por quê? Por causa da revelação que o Espírito Santo nos concede. Amém. É isso mesmo. Muito bem. Verso 18, meus irmãos. Muito bem, presbítero Manuel. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, meus irmãos, como eu disse, esse texto é um texto de difícil interpretação. Não seria um texto de difícil interpretação se não fosse o contexto da Igreja Católica Romana, que usa esse texto para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, e também eles usam esse texto para afirmar a sucessão papal, né? Primeiro que, olhando para o texto, assim, como o texto está, o texto não diz nada de Pedro como Papa. O Pedro não está falando aqui sobre organização eclesiástica de igreja. O texto não fala nada sobre isso. Também o texto não fala nada sobre sucessão papal. Jesus não fala, olha Pedro, depois de você vai morrer e depois vai vir outro igual a você, né? Então o texto não fala nada a respeito disso. Então, o texto, a doutrina católica do papado e da sucessão papal não se sustenta a partir desse texto, pelo texto em si. Mas vamos trazer aqui um entendimento do texto, né? De duas formas. Uma coisa que deve ficar claro para nós aqui é que a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque Jesus fala ali, olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Então a igreja pertence a Jesus. Jesus deixa claro isso, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus também diz, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? O que é aqui inferno? O inferno aqui, meus irmãos, Hades, representa a morte, né? Então as portas do Hades,
as portas do inferno, né, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, qual é o nosso grande inimigo? É a morte, né? O salário do pecado é a morte, não existe maior sofrimento do que a morte, e a nossa esperança é a esperança de vida eterna. Então Jesus deixa claro aqui que a igreja, meus irmãos, a igreja eleita, a igreja que pertence ao Senhor Jesus, é a igreja que vencerá o inferno. A igreja não tem parte com o inferno. Amém, queridos? E a igreja, no seu avanço missionário, ela vai resgatando aqueles que pertencem a Cristo do inferno. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Isso, meus irmãos, é uma obra que depende do Senhor Jesus. A igreja é dele. Quando Jesus fala da minha igreja, ele ainda não tinha morrido por ela. Mas a obra dele a obra dele na cruz era uma obra infalível. A minha igreja, quem é a igreja de Cristo? A igreja do Antigo Testamento, a igreja daquela geração, a igreja da geração dos apóstolos, a igreja até do último dia. O Senhor conhece o número dos salvos. A igreja de Cristo seria a igreja que seria edificada e a igreja cuja qual o inferno não prevaleceria contra ela. Qual é o propósito do inferno? A morte daqueles que não são, daqueles que não creem. Mas qual é o propósito do Senhor para nós? Vida e vida eterna. Mas olha o que Jesus diz aqui, né? Esse texto, verso 18, ele pode ser interpretado de algumas formas, né? Eu vou trazer aqui duas interpretações que são correntes, interpretações correntes da igreja reformada, né? O verso 18 diz assim: também digo que tu és Pedro, ou seja, Jesus chama Pedro de Pedro. Pedro significa pedra. Ok, meus irmãos? Então Jesus diz: eu te digo que você é uma pedra. E sobre esta pedra, né? Essa é a primeira interpretação que eu vou dar, tá? Vou dar duas interpretações. E sobre esta pedra, que é você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Por que é possível que Jesus esteja falando aqui a respeito do próprio Pedro? Tu és pedra e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Porque os apóstolos, eles são chamados de pedra também. Eles são chamados de pedras aos quais Deus começa a obra da sua igreja. Pedro foi aquele que fez a primeira pregação e 3.000 pessoas se converteram em Atos. Depois ele faz a segunda pregação, mais 2.000 pessoas se convertem. Então a igreja ela começa com a pregação de Pedro. Então é possível que Jesus estivesse dizendo isso. É possível que Jesus estivesse dizendo: Pedro, você vai pregar e as pessoas vão se converter e é assim que vai começar a minha igreja. Como eu disse, o texto não fala nada sobre papa, não fala nada sobre organização eclesiástica, não fala nada sobre sucessão papal. Essa é uma interpretação. Sim, exatamente. É difícil conseguir provar. É difícil. Mas o texto pode significar isso, né? O texto pode ser que Jesus esteja dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, né? Você é uma pedra, e sobre esta pedra, né? Jesus apontando para Pedro com os discípulos ali em torno, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é possível que Jesus estivesse dizendo isso. Ainda mais se ele falou em aramaico. Essa é a posição de um dos teólogos reformados chamado William Hendrickson. Outros reformados dizem o seguinte, que esse texto significa o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra, e aí Jesus está usando aqui, apontando para si, né? Você é uma pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas são as duas principais
interpretações. O fato, meus irmãos, de que Jesus é a principal pedra, a pedra angular, isso não há discussão. Podemos ver, por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 2, próprio Pedro dizendo, você pode abrir as escrituras lá comigo? 1 Pedro, capítulo de número 2. A partir do verso de número 4. Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. Então, Pedro fala de Jesus como a pedra, né? A principal pedra e a pedra angular. É por isso a principal posição dos reformadores é que Jesus, nesse texto, diz, né? Você é Pedro e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, a igreja será edificada. Sim. Sim. A discussão aqui é o seguinte, se há um jogo de palavras, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou se não há um jogo de palavras. Então, a questão é de interpretação. Mas se há ou não um jogo de palavras, a questão é, o texto não apoia papado nem sucessão papal. E a principal posição dos reformadores é essa, que Jesus está se colocando, Jesus se coloca como ele mesmo sendo a principal pedra, né? Que os apóstolos são pedras de fundamento, isso dizem em Efésios, em Apocalipse, né, 21, e aí, como disse o André, são pequenas pedras, né, pedriscos, a grande pedra é o Senhor Jesus. Mas veja o que Jesus diz no verso de número 19, a Pedro, nós já estamos caminhando para o encerramento aqui, por causa do nosso tempo, né. Jesus diz a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus dá aqui uma grande autoridade a Pedro, mas o entendimento é que ele dá essa autoridade não só a Pedro, mas também aos demais apóstolos, né? Eles recebem as chaves do reino para ligarem e desligarem nos céus. Que sentido significa isso, meus irmãos? Aqui se refere esse texto, né, especialmente à evangelização. Por quê? Porque Cristo, depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus e ele dá aos seus apóstolos poder, grande poder, para que eles possam evangelizar e ceifar almas para Cristo, né, para Deus. E todos aqueles que creem, eles vão sendo salvos. E aqueles que não creem, eles são condenados, né? Mas veja só, quando os discípulos vão pregando, especialmente em Atos, as portas elas vão se abrindo e as pessoas vão sendo salvas, tanto judeus quanto estrangeiros. Então é nesse sentido da obra de evangelização, da obra de salvação, é que eles têm as chaves do reino. E eles vão ligando na terra e vai sendo ligado nos céus, e vão desligando na terra e vai sendo desligado nos céus. Ok, queridos? Deu para entender? Ninguém tem o poder, né, de colocar fora dos céus ou de colocar alguém dentro do céu simplesmente pela igreja, né? A igreja ela não é mediadora da salvação. Nós não podemos ver dessa forma, como alguns entendem, né? A igreja é mediadora da salvação.
Os católicos têm esse entendimento, né? Se você está na igreja, você está salvo, porque a igreja tem as chaves. Se você está fora da igreja, você está condenado. Então, não é o entendimento que nós temos desse texto. Verso 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que Jesus disse isso aos discípulos, né? Não digam para as pessoas que eu sou o Cristo. Os sinais estavam claros, era possível reconhecer que ele era o Cristo, as pessoas deveriam reconhecê-lo pelos seus sinais. Mas havia também um temor em Cristo. O temor era o seguinte: se os discípulos saíssem, né, propalando que ele era o Cristo, as pessoas tinham um entendimento de que o Cristo ele ia assumir um reino terreno. O Cristo ia sentar-se no trono de Jerusalém. E Jesus não queria que as pessoas vissem dessa forma, né? Elas deveriam vê-lo como realmente o Cristo espiritual. Ele vai se assentar no trono, mas aquele ainda não era o momento. Ok, meus irmãos, acho que o nosso tempo foi curto, né? Vamos colocar em pé. Elza. Nós já oramos no começo, mas não nos esquecemos de orar por eles, né? A Anael está internada. Estive com ela e com o Dr. Moisés no domingo passado. O Dr. Moisés está se recuperando de uma lisipela. E vamos estar orando por eles, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, meus irmãos. Coloque seu coração diante de Deus, o Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas orações. Ó Deus bendito e santo, nós colocamos diante de Ti as nossas orações e a nossa fé, ó Pai. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos corações, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos entendimento das Escrituras. Nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos compreender toda a revelação dada pelo Senhor. Ó Deus bendito, sabemos que se não for pelo poder do Teu Espírito, se o Senhor não abrir o entendimento, o homem, Senhor, caminhará segundo o curso deste mundo. Mas como disse bem o presbítero Manuel, uma é a visão do mundo sobre Cristo, outra é a nossa visão, ó Deus. Que nós possamos reconhecer Jesus como Cristo, como Filho de Deus, e que nós possamos, ó Pai, reconhecê-lo de fato, nos submetendo a Ele. Ó Deus bendito, dá graça ao Teu povo, para que o Teu povo se acautele de todo o fermento dos fariseus e escribas e saduceus modernos, ó Deus. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos caminhar em Cristo e na verdadeira doutrina que emana da Tua palavra. Pai bendito, oramos mais uma vez pelos enfermos da igreja e pedimos, ó Pai, especialmente pelo Dr. Moisés, pela Anael. Cura o Moisés, pai da lisipela. Visita a Anael, Pai, em nome de Jesus Cristo, com a Tua graça, Pai. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita todos aqueles que estão enfermos aqui. Traz cura, ó Deus, para o Teu povo. Que o Teu povo exalte e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.